tá ligado? É um truque para enganar as pessoas. É por isso que tem Joel Osteen e esses caras por aí. Vamos analisar isso para entender o que o povo realmente acredita sobre essa Bíblia aqui. Vamos nessa. Beleza, bora lá. Isso aí. No início, Deus criou e disse: é bom. Os 4 rios do jardim significam aumento rápido e abundância. Fala também dos metais preciosos e ouro que existiam e estava tudo certo. Aí Deus fez a humanidade e um cara especial, Adão. Estava tudo bem. Mas quando Adão ficou sozinho, Deus disse: não é bom. E a gente, não, primeiro vamos pegar isso. A maior parte é mais para entender, em termos simples. Preste atenção na lógica, ele está certo, mas veja o que a Bíblia diz. Mas vamos lá. Cria um cara especial chamado Adão, sacou? Ele usou especial aqui para Adão, entendeu? Sim, cara. Beleza? Então o homem cria... Deus criou o homem do zero aqui. Vamos ouvir. Aí Deus fez a humanidade e Adão. Foi bom. Mas quando Adão ficou só, Deus disse: galera, prestem atenção na Bíblia. Vejam como falam de Deus, o Todo-Poderoso. Erros, indecisões, não planejam, tá ligado? Veja como põe Deus para as massas acreditarem que é Ele fazendo isso. Preste atenção, é importante. Então Deus criou a humanidade e Adão, um homem especial. Foi bom, mas quando Adão ficou só, Deus disse: não é bom, e fez uma mulher. Fez cirurgia genética avançada, beleza? Bem colocado. Ele não suaviza as coisas. Dizer Deus pôs Adão em sono profundo é falar de anestesia, sacou? Dormir para tirar a costela e fazer mulher é fake. É sendo manipulação psicológica. Enganam as massas, tem que entender. Mulher não veio do homem, homem que vem da mulher. Isso nunca muda, galera. É a mesma coisa que rola hoje em dia. A mulher que dá a luz. O que está na Bíblia aqui é ciência. É isso que você precisa saber. Por isso tiram costela para homem parecer mulher. É assim que fazem, a mesma metáfora escondida na Bíblia. Agora desperta, veem um pouco da verdade. Uma costela formando Eva. Em vários mitos, lendas e narrativas. Deus lhes deu vários mitos, né? Nunca é direto. A verdade é um mito que você precisa decifrar. Você junta tudo na cabeça, depois une as peças e vê o que conclui. Entende? Na Bíblia, tudo é metáfora, nada é literal. Bem, aqui está a sua árvore do conhecimento. Vamos ouvir. Um comando sobre uma árvore que alteraria sua consciência e conexão com ele, de um modo que Deus julgou destrutivo se comessem dela. Então, na vida real, certo? Na vida real, você crê que existe uma árvore aqui mesmo, beleza? Isso não é metáfora sobre o que a Bíblia diz da árvore. Comer do fruto, a serpente e toda essa merda. Você acredita que é assim mesmo? Ou ele está tentando te dizer outra coisa? É melhor você acordar logo, cara. A Bíblia só tem parábolas. Por isso que não dá para acreditar nela. Sim, fizeram isso para confundir a humanidade. E claro, tiram muita religião dessa besteira toda, escrita por homens do começo ao fim. Foram tentados por um terceiro que teve acesso. Ou se infiltrou, chamado Nachash, ou deram acesso, ou ele se infiltrou. É boa forma de colocar. E como eu disse, uso esse vídeo, essa análise, porque ele fala do jeito certo, sem florear. Entendeu? Muita gente nem pensa nisso, tipo, como é que uma serpente má entrou no Jardim do Éden, sabe? Pois é, ou foi colocada lá ou se esgueirou para dentro, né?
Tá me entendendo? Então, é isso. Ou o diabo entrou escondido ou foi posto lá de propósito para enganar o povo, né? Beleza. Por um terceiro que teve acesso ou entrou escondido, chamado Nachash, serpente ou enganador, que distorceu as palavras com malícia. A observação é que esse Nachash se aproveitou palavras tortas, líder vaidoso. E sabe de uma coisa? No fim, estão dizendo que era um vigarista mesmo, sacou? Vantagem. Deus mesmo disse para não comer de árvore nenhuma do jardim? Não, não, Eva falou. Só desta a árvore do bem e do mal. Se a gente comer dela, a gente morre. Nossa, nossa, gente. Muita gente não percebe, mas isso aqui sempre deveria ser Eva. Sei lá, cara, esse pessoal que faz esses desenhos, eles recebem muitos elogios, tá? O nome deles fica marcado na história. Eles desenham essas tais imagens desse Adão e Eva. Me acompanhe que você vai entender. Você vai sacar o que eu estou falando. Então ele é um grande pintor, dizem. Ótimo, bom, excelente pintor. A pintura dele é feita nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos e pode surgir hoje para a humanidade. Que diabos é isso? Esta é Eva aqui com esse tipo de braço, com esse lado, esse peito. Isso é o seio dela? Que diabos é isso? É esta Eva com esse pescoço? Nossa, tá, então deve ser um pintor ruim, cara. Tô te falando, dá pra ver de dois jeitos. Ou ele não sabe pintar, ou é de propósito que essa Eva parece homem, tá? E sim, ele veio da tal costela, por isso precisa acordar para a Bíblia. Olha aquela figura ali que mostram como Eva. Nossa, nós morreremos. Beleza. Ela não morrerá. Deus só não quer seus olhos abertos. Ou seja, ele só quer te controlar no sistema fechado dele. Na real, seus olhos se abrirão para o bem e para o mal. Você terá a visão completa. Verá do que a humanidade é capaz. Parece bobo, mas pensa bem. A humanidade dominou o conhecimento do bem e do mal? Interessante. Coma a fruta, diz o Nakashi. Enganados. Problema: Adão e Eva viram-se nus diante de Deus. Então, agora muda do a árvore do conhecimento dá a tal maçã maldita. Tô dizendo, é tudo confusão pra gente burra. Claro que é. É uma substância controlada. A Bíblia com rituais satânicos, um dia vocês vão acordar. Não precisa concordar hoje. Pode ficar bravo comigo. Pode me contrariar até despertar. Esse conhecimento as pessoas forçam, entende? É algo que você tem que descobrir sozinho. Olhe com mente aberta e verá bem na sua frente. Por que falam de uma árvore do saber que dá maçã? Uau. Galera precisa acordar, porra. É tudo besteira. O povo acha interessante. O Nakashi diz: come a fruta. Enganados. Problema: Adão e Eva se viram pelados ante Deus. Inocência perdida. Sem proteção. Nas parábolas ficam nus ao comer o fruto. Se é conhecimento, né? Tipo, é um conhecimento, galera. Vamos destrinchar isso. Digamos que seja algo que não sabiam, ok? Estão falando de nudez. Tipo, um conhecimento que desconheciam, não sabiam transar ou se comunicar direito. Sei lá se é isso que estão dizendo. Porque não falam que o diabo deu esse conhecimento para saberem a verdade e que tão nus diante de Deus. Eles estão pelados na frente de Deus. O que eles não só, porque a serpente, que é o diabo, não conta logo o segredo para eles? Não é isso que estão dizendo, né? Estão dizendo que ele manda comer o fruto, eles comem e aí o estrago começa, tá? É por isso que você tem que prestar atenção nessa parada aqui, porque confunde os bobos. Vergonha, culpa,
precisando de remédio, de cobertura. Cobertura. Deus diz em Gênesis 3, 15, 16. Peraí, Satanás tem semente? Sim. Aí Deus cobre Adão e Eva com pele de bicho inocente, cobre a nudez e o pecado deles. Desde o começo, a gente vê o conceito de cobertura e expiação substitutiva. Esse bicho inocente, provavelmente morto pela pele. Expiação substitutiva. Esse bicho inocente, provavelmente morto, nossa, pela pele deles. A gente vê a criação de Deus como um sistema fechado perfeito. Um pecado, mas diz que Deus matou o animal e fez roupas para Adão e Eva se cobrirem. Estão dizendo que Deus comete erros como o tal poderoso, o todo-poderoso que criou céu e terra? Está me dizendo que Deus faz todos esses erros e tem que consertar? Claro que é besteira. É 100% mentira. Ele errou primeiro fazendo só uma pessoa, o Adão, e teve que voltar, pegar uma costela do Adão, para fazer uma mulher depois que viu que ele estava sozinho. Beleza? Isso aí é um erro e correção do próprio Todo-Poderoso. É assim que se sabe que é besteira. Como dizem dos dinossauros, Deus pôs dinossauros na Terra, mudou de ideia, eliminou com um meteorito e depois criou o homem. Uau! Assim pintam o Pai Todo-Poderoso como um idiota que não sabe o que quer. É isso que eles te dão. É melhor acordar e enxergar. Algo é introduzido causando reação em cadeia. Deus tem que explicar isso em algum momento. Pecado gera outro e outro e outro. Eventualmente, progressivamente. Envenenaria todo o sistema perfeito e fechado. Primeiro Eva, depois Adão. Então esse animal inocente. Agora a morte é introduzida. No que era a perfeição eterna. No Éden, o jardim perfeito, há ovelhas para matar e fazer roupas, mas não algodão, só animais. Claro que é besteira, é 100% absurdo. A humanidade não podia mais estar na presença física ou espiritual de Deus. São expulsos da presença de Deus no jardim. Ok, digo fisicamente, derreteriam como cera diante da verdadeira perfeição. Não acredita em mim? Quando Moisés levou o povo ao pé do monte de Deus, em Êxodo 19 e 20, eles imploraram a Moisés para fazer o som e presença de Deus parar, porque estava matando eles. Aí Deus manda seus anjos vigilantes para bloquear o homem da presença dele. Nossa, então lembrem disso, pessoal. É só Adão e Eva. Beleza? São os únicos humanos na Terra porque foram expulsos do Éden, tá? Aí tem esses vigias com espada atrás deles, os guardiões para não voltarem. Você tá me dizendo que Deus criou guardiões para Adão e Eva não voltarem para o céu? Nossa, tô falando para vocês, nossa. Se liga, abre a mente, para de ser burro com o que já aprendeu e acorda para esse engano. É o maior engano de todos os tempos da humanidade. É melhor você acordar. Obviamente precisaria de uma solução. Mas enquanto isso, essa inimizade entre a semente da mulher e a serpente, que chamamos de Satanás, se desenrola logo. Caim e Abel, 2 filhos. O mais novo, agradável. O mais velho, nem tanto. Acontece um assassinato. Deus coloca uma marca. O assassinato ocorreu. Então Caim matou Abel, certo? Lembre, temos Adão e Eva, sabe? Começam a criação, começam a produzir, ok? Adão e Eva. E eles têm 2 homens, 2 meninos, ok? Caim e Abel. Um mata o outro. Me diga como vão se reproduzir. Alguém precisa me explicar agora. Proteção, na verdade. Em Caim, para que os homens não o matem ao saberem o que ele fez. Ele sai e se torna um construtor de grandes cidades como Uau. Ele partiu para ser um construtor de uma grande cidade. Ele. Então lembrem-se disso, pessoal. A Bíblia está deixando de fora muita coisa sobre a origem, para onde Adão e Eva foram depois, e como a família se expandiu até chegar em nós hoje. Alguém precisa explicar isso, porque está faltando um pedaço grande da história. É por isso que dá para ver que a Bíblia é falsa. Ela te leva um pouco longe e te deixa lá, na mão.
Entende? Esse cara aqui saiu para se tornar um grande construtor de cidades. Ele sozinho? Nossa, eles nunca mencionam mais ninguém. O que tá rolando, galera? Alguém precisa acordar e me explicar isso para eu entender. Por que eles deixaram de fora essa parte toda da Bíblia? Para onde eles estavam indo? Como diabos a humanidade surgiu só de Adão e Eva? Não tá certo, é falsidade. Vamos ver o que o homem pode fazer. Né? Tem duas genealogias logo de cara, uma distinção, o caminho de Deus e o caminho caído. Então aprendemos sobre a interferência na linhagem da mulher pela de Satanás através dos nefilins. Os anjos vigilantes, encarregados de guardar o Éden e vigiar o homem, são tentados e planejam se casar com mulheres da terra. Eles vieram, mulher da terra, mas de onde elas vêm? Adão e Eva? De onde vem a mulher da terra? Adão foi o primeiro ser humano, ele veio depois. Eles só tiveram 2 filhos, um matou o outro. Como conseguiram mulheres humanas pros nefilins? Pros guardiões fazerem sexo e terem gigantes. É besteira, 100% mentira. No Monte Hermon, tomaram para si esposas dentre as que escolheram. Sendo seres diferentes dos humanos, fizeram todo tipo de hibridização. Olha só para todos esses ditos grandões e... No Monte Hermon tomaram esposas dentre as que escolheram. Sendo seres diferentes e humanos, fizeram todo tipo de hibridização. Olhe para as chamadas pessoas grandes. Outro dia mostrei que uma mulher humana não pode ter um bebê gigante e dizem: oh, uma mulher teve Shaq. Shaq não é gigante, porra. Shaq tem 2,16 metros de altura. Você acha que 2,16 metros é um gigante? Dizem que tem mais de 60 metros ou algo assim. A cabeça parece uma droga, como um veículo. Tem um crânio parecido com uma van grande. Tá de brincadeira? Tá me dizendo que confunde um gigante com Shaq, que tem só 2,16 mi... Acorda, cara. 2? Quanto acha que é a diferença de 2,16 mi para 1? É só uns 30 centímetros, porra. Beleza? Então, o que tá me dizendo? Gigante não é Shaq, entendeu? São essas as pessoas que vendem como gigante. É falso. Uma mulher humana real não pode ter um gigante, porra. Se a cabeça dele é grande como um ônibus, acorde logo. É tudo besteira. E confundiu as linhagens. Ensinaram ao homem artes e ciências e morais fora do sistema que Deus projetou para a humanidade. Deus queria nos livrar dos fardos da guerra, luxúria e materialismo. Deus disse à humanidade para comer só alimentos da terra. Carne ainda não. Com o tempo, os filhos de Deus, os Nelot, olha, agora mostram os tais Abenakis. É isso, gente. Mentira para massas, dizendo que somos aliens e besteiras para desacreditar Deus. Os que violaram mulheres morreram, sua prole governou a terra e por hibridação caiu em depravação. Até então não tinha chovido, e a água estava num dossel acima. Nunca chovera antes. Nossa, então estão me ouvindo, pessoal? Nunca tinha chovido antes nesse ponto. A vida seguia sem água da chuva, certo? Agora você já sabe, deve ser besteira. Está preso num dossel? Claro que é bobagem. A terra. Então Deus achou Noé que era justo, não que fosse bom, mas usado para novilha vermelha, geneticamente puro, alguém que era justo. 69. Não que fosse bom, mas a mesma palavra. Ele é justo, mas não bom. Certo? Novilha. Geneticamente puro, sem defeitos. Deus tenta redimir sua criação recomeçando. Ele manda um vê de novo? Outro erro de Deus. Pôs vigias para as mulheres que fizeram sexo e geraram gigantes. Agora Deus tem que eliminar os gigantes para a humanidade sobreviver. Olhe isso. Sangue e destrói o mundo, exceto Noé, esposa, 3 filhos e noras. Entende? Uau!
Só vai ficar Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas deles. É isso. E eliminar todo o resto. Por quê? O dossel estourou e os poços do abismo. Então o dossel quebrou agora. Nunca choveu antes do dilúvio. Lembra que eu disse que é mentira? Beleza, aqui estão as provas. Nunca choveu antes do dilúvio. Claro que é besteira. 100% carregado. Isso é crucial de entender. Hoje, muitos acham que o pecado fez Deus destruir tudo. Sem Néfilim alterando a criação, por que Deus destruiria tudo por palavrões? É besteira. Não pecamos mais hoje? É tudo besteira, gente. Estão vendendo essa lorota para as massas. Claro que é bobagem. É bobagem, certeza absoluta. Então Deus inundou tudo para acabar com os gigantes? Nossa! Do que no mundo antes do dilúvio? Jesus profetizou: no fim será como nos dias de Noé. Cadê nosso dilúvio? Este dilúvio tinha um propósito específico. Sim, compare o passado e hoje. Qual era mais pecaminoso? O mundo hoje é mais pecaminoso e Deus não o destrói com água. Claro que é tudo besteira que contam as pessoas. Não é real, sem dúvida. É falso. As águas do dilúvio baixam. O tempo passa. O dilúvio reduziu os nefilins, mas eles reapareceram depois. Como os nefilins voltaram após o dilúvio, se Deus destruiu tudo? Teólogos falam de uma segunda incursão na terra. Mas a Bíblia diz que antes do dilúvio tudo estava corrompido. Tudo significa tudo. Sim, inclui as esposas dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Mas agora só há 3 enlameados. E quando tiverem filhos com Sem, Cam e Jafé puros, serão só 1/4 híbridos, depois 1/8 nos netos. Tudo besteira. Sumirá em poucas gerações. A Bíblia diz que Cam fez algo ao pai. Veja, todos na Bíblia são pervertidos. Só falam de sacrifícios e rituais. É só isso que a Bíblia mostra, mas você precisa ter olhos abertos para ver. Entende? Pai nu, resultando numa maldição para o neto de Cam. A Bíblia diz que Cam fez algo ao pai nu, resultando numa maldição para o neto dele, Canaã. E sabemos que Abraão, gerações depois, lutou contra Nefilins. O pecado de Cam foi mantê-los por perto, viu? O dilúvio devia acabar com os gigantes, mas eles ainda estão lá depois. Claro, é tudo mentira. Tudo isso está lá empilhado na Bíblia para enganar os trouxas do começo ao fim. A passagem é confusa, sem dúvida incompleta. Mas o que está claro é que o lance era sobre, olha só, nudez e cobertura, um tema que continua aparecendo. E Noé amaldiçoou Cam? Não, ele deu um substituto para Cam e amaldiçoou Canaã, o neto. Nossa, então maldição atrás de maldição. Já falei para vocês, não vem do Todo-Poderoso. É tudo coisa do diabo na Bíblia. É isso que vocês precisam saber. Essas maldições, pragas e porcaria toda, acorda, pô. É coisa oculta do diabo na Bíblia. Aí tem os Giborim, gigantes, caçadores poderosos, lá vem os Anunnaki de novo. Estão mostrando para os trouxas, pode apostar. Deus, uma celebridade. Nimrod, ou como dizem na história suméria. Tá aí. Foi assim que as tal escrituras surgiram, tá ligado? Não dá para inventar uma Bíblia velha, tá? A Bíblia toda praticamente se parece com isso. É isso que você precisa saber. O povo não vai entender, tá ligado? Foi isso que eles acharam, beleza? Eles não fazem ideia, só te mostram. É isso, não acham mais nada. Fazem uma Bíblia com esses pedacinhos aqui. Dá para acreditar? Lista de reis de Ariens para os ateus e... a Torre de Babel de novo. Podemos ser como deuses, nossos olhos vão se abrir. Nós somos... E se não sabe, quando comemora 25 de dezembro, tá festejando o aniversário de quem? Do Nimrod, sacou? É 100% servo do diabo na terra.
E sim, louvam ele, o rei da Babilônia. É assim que eles fazem. São essas pessoas que mantêm famosas. É isso que você precisa saber. Enganam o povo com o tal Jesus, e a Bíblia nem fala que ele nasceu dia 25, tá? Eles iludem as massas totalmente. Tão avançado vamos construir o perfeito de Deus. Coloque a árvore de Natal bem ali. É isso mesmo. É parte de enganar os tolos. No Natal só falam de gastar e dar presentes. Sim, te enganaram com a história dos três reis magos. No nascimento de Jesus em Belém, três sábios seguem a estrela, que são anjos caídos. E sim, são três para o seu número três. Trazem incenso e mirra, o mesmo que os praticantes de vodú queimam. Mesmo sem saber, é tudo magia negra com essas coisas. Vendem isso para você gastar em 25 de dezembro, data falsa para o povo. É tudo ruim, é assim que eles invertem. Claro, é um feriado do diabo, por isso só gastamos dinheiro. Sim, é assim. Compre presentes, então você. Sistema fechado. Pecado faz viver menos de 100 anos. O pecado tem esse efeito crônico. Sim. Tudo por causa do pecado. Nossa vida é curta e é falso, pois inventam mais merda para matar as massas rápido. Quanto mais a vida avança, mais rápido as pessoas morrem. É isso que você precisa entender. Fatal. Tribos de Cam e Jafé, de caídos e nefilins, espalharam-se pelo globo após Deus confundir suas línguas. Ao se espalhar pelos quatro cantos, culturas que... Sim, ele diz globo e depois quatro cantos. Que idiotice! O globo tem quatro cantos? Eles nunca escapam do fato de que a Terra é um plano, entende? Sem dúvida. São simplesmente burros. Estão só enganando as pessoas, sem dúvida. Escute de novo, vamos voltar. Confundiu suas línguas. Tribos de Jafé, de caídos e nefilins, espalharam-se pelo globo após Deus confundir suas línguas. À medida que se espalham para... Você nota o que eles têm na mão? O que é isso? O maldito tijolo da maçonaria, sem dúvida alguma. Eles estão mostrando aqui mesmo. Esse povo inventa cada esquema. Olha só, bem aí. Claro, é coisa de construção, sem dúvida nenhuma. Quatro cantos, culturas atuais, criaram raízes. O outro filho de Noé, Sem, ficou puro, sem nefilins, provando que Deus protegeria sua linhagem. Isso é confirmado comparando genealogias com culturas da história secular. Mais gerações se passaram. Em Gênesis 12, Deus escolhe Abraão, descendente de Sem, para uma missão especial. Curiosamente, suas vidas se sobrepuseram por pelo menos um século. Não sabemos se encontraram, mas há indícios de que Sem virou sumo sacerdote. Uau, certo. Nas montanhas onde a arca pousou, seus restos ficaram como um santuário por séculos. Isso é bem conhecido hoje na Turquia. Há locais com centro de visitas, restos de navio e, claro, é falso. Já fiz uma análise disso. É o que chamam de Arca de Noé ali. Uau, feito de madeira e ainda lá por milhões de anos. Claro que é falso. Milhares e milhares de anos? Claro que é besteira. A pedra de Dallas pesa toneladas, só para mostrar as cruzes nela. Sem dúvida é onde eles viviam ali, encravado nas montanhas de Ararat. Enfim, com um dentro, Deus manda Abraão deixar casa e ir a um lugar que mostraria. Por quê? O que Deus planejava? Por que ele queria uma linhagem específica? Por que Deus chamou Abraão? E o que... Note que na época Deus falava direto com eles, dando instruções. Claro, é tudo falso, tudo inventado para o povo. Seria Israel. Primeira razão. Caídos, nos afastamos de Deus e vivemos injustiça. Por gerações, o vazio do homem substituiu a memória de Deus. Eles o esqueceram. Satanás é... Sim, mas entenda, quando dizem o homem esqueceu Deus, é por design, tá? Eles colocam toda essa merda na sua cabeça.
É isso que eu digo. Chama-se distração, entendeu? Assim, você esquece Deus e quem é o verdadeiro Criador. Com o tempo, a próxima geração fica mais e mais burra, até chegarmos onde estamos. Vendem um personagem e um livro falsos, 100% engano, para glorificar o homem. Pois é, exatamente. Fazem isso adorando ídolos de metal precioso. É assim que eles fazem. Para evitar idolatria e rituais humanos, né, a tentativa bem intencionada, mas equivocada. Lá você focava na criatura, lá você, em vez de festejando, né, festa, como vê ali, a vaca, ela é aquela imagem congelada, tá? É assim que eles fazem. E esse povo aí dançando e comemorando. Claro, é assim mesmo, bem aí. Para resolver isso, Deus usaria um povo para se revelar às pessoas e civilizações da época que Abraão e seus descendentes encontrariam. Na teimosia do homem, como no caso dos faraós, faraós, nossa, pura coisa satânica, você nunca vai entender. Claro que é, são rituais 100% diabólicos, com eles mostrando esses egípcios, tá? É disso que se trata, 100%. E buscou que Deus se provasse. Aí está. Veja isso aqui, onde dão as massas todas as doenças e pragas e toda essa porcaria aqui. O que você acha? Tudo criado pelo homem. Entenda, cada doença que aflige as massas, claro que eles criaram. As 10 pragas no Egito durante o Êxodo, por exemplo, miravam os 10 deuses egípcios tidos como detentores de poder sobrenatural primário e secundário. Os 10 deuses. Uau, ok. Yahweh, o tetragrama, disse, eu sou, e provou. Todo o Êxodo é, e ele provou. Uau, isso é Deus provando sua soberania, reensinando, reacendendo, reconectando, ou ao menos dando opções para a reconexão. A segunda razão que Deus chama um povo em Ab. E por que você acha que o chamam de Deus do Egito nesse momento? Por que acha isso? O Todo-Poderoso é Deus do mundo inteiro, não só do Egito. Entenda, o Deus do Egito era um homem vivo. Entendeu? Um homem vivo. Todos aqueles ídolos que você vê eles adorando, sim, é a imagem do homem que chamam de Deus. Você precisa acordar para a vida. Abraão, que se tornaria Israel, foi quando Deus fez a aliança com Abraão para gerar uma multidão. Ele abria os úteros de mulheres estéreis, apontando para o fato, ventre de mulher estéril, certo? Ele tinha um plano de descendência, talvez ligado à inimizade entre as linhagens da mulher e de Satanás. Deus chamaria um povo para passar a linhagem ao Messias. Deus faz promessas a Abraão, mas Abraão... Como Deus faz promessas a Abraão? De que Deus estão falando, pessoal? É hora de vocês acordarem. Não falam do Todo-Poderoso, nem uma vez na Bíblia. Isso é o que vocês precisam saber. Decide não esperar em Deus. Tem um filho, Ismael. Deus vem e diz, não, Deus vem. De que Deus estão falando? Um dia vocês vão acordar e verão a verdade. Alguém parado ali com asas. Claro, eles não têm nada a ver com Deus. É coisa satânica. Sou o escolhido, serei. Chame-o de Isaac. Por que isso? Porque Sara era idosa. É o poder de Deus, ela grávida nessa idade. Veja, Isaac nasce, ele é o escolhido, e Ismael, o primogênito, é posto de lado. O mais novo sobre o mais velho, de novo. Depois de um tempo, Deus diz, vê isso? Lá vão os 3 homens de novo, sempre em trio. Lembre-se disso. Prove sua lealdade. Ofereça Isaac em sacrifício. Abraão, Depois Deus diz, prove sua lealdade. Ofereça Isaac em sacrifício. Abraão, entende? Deus de novo dizem, ok? Dizem que Deus fala, prove sua lealdade, mate-o agora mesmo. Mate-o. Vê o bode com chifres ali? Claro, é coisa satânica, tudo isso, assim, ok? Acorde para a vida. Deus manda matar alguém para provar lealdade? Uau, não dá para acreditar nessa merda, gente. Não dá. Levanta a faca. Deus diz, para, não mate Isaac.
vou dar um substituto. Nossa, você acredita nisso? Deus diz, para, não o mate, te dou um substituto. E pronto. Nudez coberta de novo. O terceiro motivo de Deus chamar Abraão para ser Israel é que esse povo especial, com o tempo, aniquilaria os nefilins nas tribos de Canaã, que Noé amaldiçoou. Em Gênesis 14 isso acontece. Abraão luta e destrói os Refaim, Zamzumim e Mim, restos dos nefilins, tudo besteira que dão pro povo, sacou? Não é assim que Deus rege, nem pensar, entendeu? Essa baboseira era para vender a ideia de que Deus quer guerra, tá? É assim que vendem guerras, para te fazer achar que tá ok pegar em armas e lutar contra quem você nem conhece. Eu e eles nem temos treta, mas é assim que fazem, é assim que armam a guerra, tá? Dizem que Deus quer que lute, é besteira, é mandado procurar o nome. Besteira. Mandaram procurar esses nomes num dicionário bíblico. Revelou-se que eram gigantes e híbridos genéticos. Deus deu vitória a Abraão para sua linhagem continuar. Temos essa tese em Gênesis 3:15 e 16 sobre... Sempre 3:15, cara. 3 pro seu. Número 6. 3, 3 e número 6 ali mesmo. 3 e 1 e 5. É isso aí, entendeu? Inimizade entre mulher e semente de Satanás. Ele fere o calcanhar, ela esmaga a cabeça. Deus chama um povo para cumprir seus 3 objetivos principais. Ao traçar os descendentes de Abraão, nossa compreensão será confirmada. Ao contrário do que ouvimos sobre a honra do primogênito nos tempos bíblicos, vemos o oposto acontecer o tempo todo. Abel sobre Caim, Isaque sobre Ismael. Agora Isaque tem filhos, Esaú e Jacó. No leito de morte de Isaque, Jacó o engana instigado pela mãe, aproveitando sua fragilidade. E obtém o direito de primogenitura e bênção que deveriam ser do primogênito Esaú. Nossa. Não é preciso dizer que Esaú ficou furioso. Jacó fugiu e foi buscar esposa e lhe ofereceram. Pura novela. Do melhor na Bíblia, gente. É isso mesmo, pessoal. Novela pura, dramalhão. A filha mais velha de Labão, Lia, mas ele não a queria. Apaixonou-se por Raquel, a irmã mais nova. Mas Labão engana Jacó, fazendo-o casar com Lia. Jacó teve filhos com Lia, mas queria Raquel e ficou com Labão até. Puro drama. Estão vendo, pessoal? Tudo isso aconteceu ali na Bíblia, na cara de todo mundo. É a mesma coisa de hoje. É o drama que te dão na TV agora. Igualzinho. O que você recebe é drama. Drama e novela. É o que a Bíblia oferece. Longa o bastante para incluir Raquel também. Jacó queria passar sua semente para Raquel, ter descendentes. Afinal, Senhor, há um pacto que fez com meu avô Abraão. Preciso me mexer. Mas Deus queria que a linhagem passasse por Lia, a que Jacó nem desejava. De Lia nasceriam filhos. Um filho nasceria com um nome que todos conhecemos, um chamado Judá. Jacó, que se tornaria Israel, teve 12 filhos de várias mulheres. Sempre 12, como os 12 discípulos. Eles fixam em números. Uau, nenhum deles passou a linhagem adiante. Lia teve Judá. Com 12 filhos, o trabalho do objetivo 1. Lembrando, todos eles apontando o dedo. Todos eles. Tá vendo isso? Todos eles apontam o maldito dedo. Vê só? É tudo planejado. É bom saber que eu sou o Deus vivo. Eu sou o Deus vivo. Quem é esse? Espera aí. Com 12 filhos, lembrar ao mundo que sou o Deus vivo é mais fácil do que com poucos filhos. Israel atinge a maioridade. Ele, Se reparar aqui, tem o maldito touro bem ali, tá? Para mostrar quem eles estão adorando ali. É um ídolo maldito. Isso que você precisa saber. E se reconcilia com o irmão Esaú. Quando o vê de longe, manda presentes e gente na frente para sondar o humor dele. E quando estão para se encontrar, Jacó manda um substituto, só para ter certeza que é perdoado antes do substituto. Poxa, tô falando, a Bíblia é só besteira e mitos do começo ao fim. É isso que você tira dela e parábolas. Não é real. Não são histórias reais.
Tudo inventado e fabricado para você. Eles se abraçam. Valeu, substituto. Sei que posso estar na presença dele agora. Eles ficam de boa por um tempo. A outra cena estranha onde Israel luta com um anjo. Tem uma escada para o céu e uma mão sob uma cobertura até os lombos. Isso é coisa de semente estranha. E o nome de Jacó muda para Israel. Ele luta com Deus numa tradução. Por isso você vê as asas nele ali. É coisa satânica e seu filho aparecendo. Tudo planejado. Então Jacó, agora Israel, tem seu filho favorito, José. Israel dá a José uma túnica colorida. De novo, uma cobertura. O pai cobre o filho. Os irmãos de José o odeiam. Estão com ciúmes. Os irmãos tramam e fingem a morte de José. Judá, entre eles, vendem José como escravo e mostram a túnica. Vendem como escravo. Nossa, é tudo besteira, gente. São só histórias. Todas são histórias. Histórias para tocar seu coração e te enganar a acreditar nessa Bíblia, livro que o homem escreveu do zero, capa encharcada de sangue para Israel, seu pai. Aqui de novo, a capa, o sangue e o pai. Os irmãos, por ciúme, ignoraram que o dom de José era a manifestação da aliança entre Deus e sua família através de Abraão. José fica arrasado por ter que deixar sua terra e ir para o Egito. Um detalhe sutil: José valoriza mais a aliança familiar que o poder no Egito, pois chamou seu filho de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Espere um momento. Ele está adornado em ouro. Está ao lado do faraó. Veja, nunca omitem esses faraós com a serpente na cabeça. Uau! E as pirâmides, obra do diabo. E as pessoas dormem, viu? Eles ignoram isso. Eles nunca entenderiam essa metáfora. Sim, é obra do diabo, sem dúvida. Faraó como número 2. E todos se curvam quando ele passa de carruagem. Mas ele chama isso de terra de sua aflição. Essa última parte não é minha. É do Vó de Balsham. Interessante, né? Deus usa José para trazer os hebreus para o Egito. Preparando o palco para sua glória ao destruir os deuses pagãos do Egito e se revelar ao mundo civilizado da época. Como vice no Egito, talvez o próprio faraó, José seguiu fiel a Deus, a aliança do bisavô dele. Ele adota o nome Zafenat. Olha ali, é o velho branco, o culto do tal pássaro, bem ali. Não duvide de mim. Panaiá, que em egípcio significa o amado de Anu. Tá vendo? Ali mesmo. Interessante. É isso que vendem pro povo sobre os tais alienígenas. Tá na cara. É isso que mostram aqui com o raio de sol descendo. É assim que fazem, galera. Tudo pra enganar os trouxas. Aí está. Olha só. Dá pra ver que estão mostrando alienígenas, tá? É isso que vendem pra vocês. Sem dúvida. E sobre o surgimento moderno de... teoria da intervenção... com os Anunnaki... E as referências da Bíblia a Anu, filhos de Anak... Sim, restos de gigantes, viu? Tudo essa baboseira misturada com a Bíblia, aliens falsos, tá? Já falei, o livro é falso, gente. E é difícil pro povo largar. Mas é falso mesmo. Tem gente que diz que é o único livro confiável. Beleza, confia na enganação que te leva. Claro que você está apegado, foi feito para isso, 100%. É um truque para manipular as massas. Então os Nefilim... Enquanto isso, Judá, irmão de José, está na terra da aliança, lidando com suas próprias reviravoltas interessantes. Judá deixa seus irmãos e, no decorrer dos eventos, conhece uma mulher cananeia. Casa-se com ela e tem 2 filhos chamados Uau! Sempre usam a palavra casado, porque já disse, é um sistema satânico projetado para amarrar 2 como casal. Sim, por papelada. Não por amor, mas porque vão se amarrar num casamento. O casamento é o que te prende à papelada. Precisa de mais papelada para sair. Claro, é satânico. Você se amarrou ao casar. Acredite ou não. Se casou, quer acreditar que é real, que o casamento é real,
vá em frente. É tranquilo, pois não quero admitir que estava errado. Mas é um sistema satânico e você fica preso ao dizer sim. Eis o que precisa saber. Não precisa casar-se num contrato maldito para amar alguém. Você ama alguém? Por que vocês não podem simplesmente dizer que se amam? Tem que fazer a coisa do casamento. E muita gente não vai sair disso. Já estão muito envolvidos. Mas sim, é uma merda satânica que criaram nesta terra satânica. E Onã. O enredo segue. Um homem encontra uma cananeia, casa com ela e tem 2 filhos, e Onã. A Bíblia diz que era mau aos olhos de Deus e foi morto. Mas não antes. Sim, Deus mata quem é mau. Olhe todas as pessoas más na terra agora. São elas que curtem a vida dançando por aí. E os inocentes nunca são mortos? Por quê? É besteira, deixando uma viúva. Um problema se o... A Bíblia diz que era mau aos olhos de Deus e foi fulminado. Mas não antes. Deus mata gente má direto. Olha quantos malvados tem na terra hoje. E são eles que curtem a vida dançando e os inocentes nunca são fulminados? Por que não? É papo furado. Ou deixando uma viúva. Isso é um problema. Se passar a semente, é a missão da vida. Judá diz para o outro filho, Onã: ei, deita com a viúva do teu irmão. Ele vai, mas Onã se alivia no chão, achando o pedido do pai impróprio. Deus fez. Tudo coisa do capeta nessa Bíblia. É bom entender. Tudo satânico assim e matou ele também. Matou ele também. A viúva Tamar, de luto de novo, cobriu todo o rosto. Um dia Judá a vê e, sem reconhecer, pensa que é uma prostituta. Propõe-lhe sexo em troca de riqueza material. Felizmente, Judá achou graça aos olhos de Deus, apesar de ter fingido a morte de José, mentido ao pai, vendido o irmão como escravo e matado homens de Siquém. Mas a linhagem messiânica era a vontade de Deus. A Bíblia não diz se ele sabia do mandato único, mas é notável que num livro sobre José, um capítulo fora de lugar, conte essa história macabra de recompensa e punição. Mas devemos lembrar que Deus tem um propósito específico. As ações de Judá parecem tão deliberadas como se ele soubesse o que devia ser feito. Então, a Bíblia está cheia de genealogias e histórias estranhas que viraram lições morais na nossa cultura. José, por exemplo, odeia o Egito, mas dizemos, ele foi fiel, então Deus o enriqueceu. Infelizmente, perdemos o ponto principal. Aplaudimos a velha Dona Smith no estudo bíblico quando ela pronuncia o nome Mahalalel, Oba, palmas. Sim, boa pergunta sobre o estudo bíblico e por que precisa dele se leva para casa a mesma Bíblia que traz. Assim você sabe que ficou 100% burro. O pastor prega sobre a Bíblia, tentando ensinar sobre ela, a mesma que você leva para casa. Para que precisa de estudo bíblico? Você nunca vai entender. É só para essa gente interpretar a Bíblia do jeito deles e te vender besteira, outra religião. É isso que você precisa saber. Se não fosse pela religião, você nunca precisaria de um estudo bíblico, entende? Porque você tem que entender a Bíblia como essas pessoas entendem, sabe? É assim que eles fazem. É por isso que tem estudos bíblicos em toda a igreja, caramba. Acorda, pô! Mas espera, pensa bem. A Bíblia tem genealogias. Por quê? É uma batalha entre linhagens. No livro A Opção Beneditina, Rod Dreher define o cristianismo ocidental moderno como deísmo moralmente terapêutico. Infelizmente, lemos a Bíblia assim. Temos os 10 mandamentos e a regra de ouro como padrão e julgamos os personagens bíblicos com base nisso. Mas é por isso que está lá. Foi colocado na Bíblia para a gente ver como esse povo vivia e seguir o mesmo caminho.
É assim que eles fazem, certeza. É um engano desde o início quando dão a Bíblia às massas. Agora mudamos nossa visão ao ler a Bíblia, entendendo os 3 motivos de Deus chamar um povo. 3 motivos. Agora temos contexto para coisas que antes dizíamos. Ah, era outra época. Porque coisas imorais, assassinato, mentira ficaram impunes e Deus usou essas pessoas. Outros foram punidos pelo que parece ser nada. Além de Judá, Abraão mentiu ao faraó sobre Sara ser sua irmã, e Deus revelou isso ao faraó num sonho. Ironicamente, só isso poderia ter destruído. Veja o faraó, ok? Retratam o faraó como bom, pois Deus fala com ele no sonho, revelando a verdade que lhe mentiram. Entendeu? É tudo coisa do diabo, todos a serviço do mesmo enganador, o próprio capeta. Isso é o que você precisa saber. Lutar contra o Egito. Isso não foi punido. Num trecho estranho, Deus quase matou Moisés por um motivo obscuro. Quase besteira. Voltando a José, que viveu uma vida exemplar, fiel a Deus, mas ficou e prosperou no Egito. Casou com a filha de um sacerdote de On, outra referência a Anu. O nome da filha era Anusete, Azenate. Os sumérios chamavam esses deuses de Anunnaki, os que vieram do céu à terra. Tá vendo o que eu disse? É tudo coisa do diabo. E os Abinakis são mencionados na Bíblia por metade do nome. É assim que eles fazem, gente. Sim, são sinais. O nome da filha era Anuset, Asenate. Os sumérios chamavam esses deuses de Anunnaki, os que vieram do céu à terra no Monte Hermon, nos dias de Jared, os filhos de Deus, Gênesis 6. Como a fome afeta a família de Israel? Sim. Então eles falavam dos Abenaques e os chamavam de deuses naquela época. Sim, na mesma montanha que Moisés teria subido para receber os 10 mandamentos. Sim, é melhor você acordar logo. Claro, esse não é o Todo-Poderoso com quem você fala. É melhor você acordar logo. São apenas portas malignas. 100%. Isso. José usou seu poder para levar sua família ao Egito, onde havia fartura. Benjamim, o caçula, foi feito refém para garantir que os irmãos voltassem com Jacó, Israel, ao Egito. Judá interveio e se ofereceu a José. Não, deixe o menino ir, eu ficarei no lugar dele. Judá foi redimido por seus pecados anteriores. José enganou seu pai moribundo como seu avô fizera, trocando a bênção do mais velho para o mais novo. Assim, Gênesis termina com outro exemplo de cobertura, sangue ou substituição. Ao longo dos séculos, o povo escolhido de Deus tornou-se escravo no Egito. Deus ainda tenta realizar seus objetivos, mostrando-se soberano ao mundo. Moisés acabaria se tornando um líder, entende? Veja a serpente com Moisés. Ele joga o cajado, vira cobra e come as outras, tá? É melhor você acordar, viu? Isso são rituais do diabo, sem dúvida. Deixando o Egito em ruínas, guiou os israelitas, agora muitos, à terra prometida. A terra tinha menos nefilins, pois o inimigo às vezes invadia Canaã e destruía tribos. Deus usou o caráter falho do faraó para destruí-los e inimigos de Israel em Canaã. Na véspera da partida de Israel, os primogênitos egípcios morreram. Viu? Lá vai você de novo com mais sacrifício. Lá vai você de novo, pessoal. Já disse, isso é tudo inventado na Bíblia. Ela tá cheia dessa merda. O sangue do cordeiro cobriu a porta do povo da aliança pro destruidor. Que isso parece pra vocês? Me diz você. Que porra isso parece pra você? Magia negra, voodoo, chama do que quiser. É a mesma merda, tá? Não é nada bom nem perto. É coisa do diabo, é o maldito voodoo e a magia negra. É isso que você precisa saber. Praga passar por eles, de novo cobrindo sangue, e contra a ideia de supremacia do primogênito, vemos ele caindo. Aí está, Abel sobre Caim, Isaque sobre Ismael, Jacó sobre Esaú, e por aí vai. Moisés levou o povo ao pé da montanha de Deus, mas caídos. Eles,
O pé da montanha de Deus. A montanha de Deus, claro, é pura invenção. Estar na presença de Deus. O som e presença de Deus os assustaram tanto que imploraram a Moisés para interceder. No pecado, físico e espiritual, faziam rituais de purificação por dias antes. Rituais de purificação, é claro. Isso é a única coisa que a Bíblia inventou. Poder ficar até mesmo ao pé da montanha. Êxodo 19 diz que tocar a montanha de Deus significava morte. Montanha de Deus. Será que ainda existe? Que besteira, gente. Nossa, como havia 12 filhos, agora surgiriam 12 tribos completas. Entenderam? A missão de Deus de ter um povo escolhido está se cumprindo. Ele é supremo no mundo e agora dará sua lei. Um sacerdócio surge na tribo de Levi para administrar os rituais. No centro, há um sistema de sacrifício animal para cobrir os pecados. Deus os lembra do jardim novamente. Ele é um sistema de sacrificar um animal inocente cujo sangue cobre os pecados do povo. Deus os lembra do jardim novamente. Ele continua passando uma linhagem pelos personagens e eventos nas Escrituras. Os nefilins restantes são destruídos conforme os livros da lei, juízes e profetas avançam. As referências aos encontros com os remanescentes dos nefilins são abundantes. Descrição do vídeo. É aí que surge a história de Davi e Golias. É tudo mentira. 100%. Só para vender a ideia do gigante e essa parte da escritura. É isso que fazem. É 100% falso. Vemos a relação da lei. E ali está o mesmo que adoram hoje, o Deus bode. Tá vendo? Eles têm que ter a cabra ali mesmo. Pro povo. Não conseguem cumprir, são punidos, redimidos, redimidos. O tempo todo sacrificando animais. Sangue, todo sacrifício, pessoal. Acredita nisso? Cobrindo repetidamente. Israel, agora nação, atinge seu auge sob o rei Davi, da linhagem de Judá. Lá vai ser o rei Davi com sua tal pequena linhagem. Claro, ele é 100% malfeitor, pessoal. Destruiu os últimos Néfilim. Golias e irmãos, 6 dedos, dentes duplos. Como rei, ele mesmo pecava às vezes. A história e profetas mostraram: o homem não seguia a lei perfeita de Deus, presos num ciclo sem fim desde o começo. Profetas anunciavam o Messias da linhagem que Deus protegeu. Então, após 400 anos de silêncio dos profetas, o anjo apareceu a Maria e disse: conceberás pelo Espírito Santo. O Salvador do povo nasceu. Ele iniciou seu ministério, reuniu 12 discípulos e ensinou. Ele aprimorou a marca de Deus neles. O problema nessa história perfeita é que Satanás continuava a questionar: Deus realmente disse isso e disse aquilo? Israel, o povo escolhido, caiu em ritualismos. Em Canaã, Deus ordenou: destruam tudo, sem deixar nada. Mas pessoas como Josué e Acã guardaram coisas dos nefilins e Deus os destruiu. Para ateus que veem Deus como cruel pela morte dos cananeus, essa narrativa deve esclarecer as coisas. Enganados por séculos, perdendo os rolos da lei divina, só videntes pagãos do Oriente reconheceram a vinda de Cristo. Com tanta ortodoxia em torno das leis, Herodes tentou matar o Messias ainda bebê. Em Jerusalém, na última ceia com os 12, Jesus lavou os pés nus deles. Logo, todos estariam limpos de novo.
Ao beberem vinho como sangue e comerem pão como corpo, Jesus dizia: Eu, divino e humano, da linhagem protegida por Deus, leão de Judá, da casa de Davi, com poder de fazer todos filhos de Deus, redefinindo o termo que antes significava os caídos de Gênesis 6, agora filhos restaurados e perdoados. Ele foi traído, julgado, açoitado, crucificado e morreu. Nem seus apóstolos entenderam. Viram seus milagres como forma de glorificar Deus na cultura. No jardim clamou: afasta este cálice, o pecado da humanidade, mas faça-se tua vontade. Na cruz, recitou salmos, perguntando por que Deus o abandonou. No fim, o enganador falou de outra cruz: se és Deus, salva-nos. Desce daí e a nós. Por fim, está consumado. A terra tremeu, o véu do templo de Levi, que separava o homem de Deus, rasgou-se. Como assim? Eles se uniram, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o dom de Deus é: não estou ofendido. Só pergunto, do que estão falando a palavra? O sacrifício final. Não era mais preciso véu, nem importava ter sangue puro ou ser nefilim. Todos podiam ser salvos pelo sangue do Cordeiro. Uma reparação física e espiritual para o maior dilema no Éden. Após sua morte, os apóstolos dispersaram, crendo ser um fracasso. Dias depois, espalhou-se que o corpo sumira do túmulo. Ele estava vivo e apareceu para muitos. Atos diz que centenas testemunharam sua presença ressuscitada. E para provar quem era, disse ao homem em Emaús que Moisés o mencionou: deixa eu ver, quero desligar. Então, o que devemos fazer? Renascer, nascer da água, nascimento físico, e do Espírito, nascendo em Cristo como filhos de Deus. Judeu ou gentio, nefilim ou israelita. O perdão de Deus era penal, não por um palavrão, mas por uma mancha tangível que destruía a ordem do mundo natural. Toda a criação clamava para sermos lançados no abismo. Mas Deus, em seu amor sacrificial, realizou o maior ato da história. Calma, pessoal, vamos voltar um pouco. Deixe-me entender o que está acontecendo. O que devemos fazer? Nascer de novo, nascer da água. Água, nascimento físico. Nascer de novo, nascimento físico. Nascer da água. Ouviram isso, pessoal? Prestem atenção nisso, ok? O que devemos fazer? Nascer de novo, nascer da água. Nascimento físico. Nascer do Espírito, nascer em Cristo como filhos de Deus. Judeu ou gentio, nefilim ou israelita. O perdão de Deus era penal, não por um palavrão, mas por uma mancha tangível que destruía a ordem natural. Toda a criação clamou para nos lançar no abismo. Mas isso é tudo besteira, pessoal. Primeiro, quando falam de nascer de novo, é 100% satânico. É isso que você precisa entender, ok? O homem não pode nascer de novo, ok? É pura besteira. É só metáfora que dão às massas sobre renascer e batizar em nome de Jesus. Claro, eles te afastam de Deus, o Pai. Sim, eles te batizam em nome de Jesus. Isso é o que você precisa saber.
Ao dizer que renasceu, você troca o Pai pelo falso Jesus. É assim, e você precisa acordar para isso. Por isso dizem que te batizam em nome de Jesus, ok? E a tal água benta. Assim enganam as massas, mantendo-as em escravidão mental. É hora de você acordar, sem dúvida. É isso aí. Vamos dar uma olhada no chat rapidinho. Sim, vou me atualizar no chat. Olha, estamos quase novos. E aí, CKS Power? Beleza? Como vai? Sim. Oi, Lisa. Como vai, meu amigo? E aí, Isis, tudo bem? Você é novo no chat. Sim, lembro de você. E aí, Edgar, tudo certo? Como vai? Yaya chegou. E aí? Sim. Agenda satânica, é isso aí, Mendes. Tem muita coisa para analisar, sabe? Para entender o que é o quê. E aí, Arcate, meu amigo? Ramachan, como vai, parceiro? Vejo que você chegou. É isso aí, cara. Eles gostam de falar do Espírito Santo. Quero falar do Espírito Santo, sabe? Entende o que digo? O povo precisa acordar para esses termos que usam. Não dá para batizar em nome de Jesus e fora de Deus Pai. Tá me acompanhando? Eles trocam o Criador, mano. É isso que fazem. Trocam o Criador e logo a próxima geração nem vai conhecer o Todo-Poderoso. É assim mesmo. Sim, ainda tá aí no homem que vive hoje. Essa geração tem que sumir, saca? Claro, mais uma verdade. E aí? Jonathan Arts. Meu parceiro, você já manja. É assim que rola. É. Pois é, ele foi feito para isso, né? Feito para confundir a galera. E aí, Sandra M, minha amiga, tudo bem? Já te vi por aqui. Depre Bright, beleza? Como vai, Kelly? Claro, te vejo no prédio. E aí, IG, beleza? Tudo bem, meu amigo? Claro. Sim, com certeza. Jay Connor, e aí, meu parceiro? Vejo você, Miss DM, senhor DMV. Te vejo no prédio. Nova buscando a verdade, beleza? Isso mesmo. D. Walker de volta ao prédio. Jackson, e aí, Jackson? Como vai? Maxwell Smart tá na área. E aí, Isis, tudo bem? Tô te vendo. Deixo contigo. Não duvide. Tá 100%. Isso mesmo. Rita Kim. Exatamente. É assim que eles fazem, né? Sem isso, poucos seguiriam seus passos na busca pela luz e verdade do Todo-Poderoso. É assim que eles fazem. Sabem que muitos querem descobrir quem criou esta terra. Claro, eles têm truques para você com aquele livrão que chamam de Bíblia, né? Winter Holloway. E aí, meu parceiro? Tamo na área, cê sabe. Ei, é assim que é, tá ligado? Pode chegar atrasado, depois você pega o ritmo. Cê sabe como é que é. Quando der pra vir, mano, tá valendo. Liberte sua mente, beleza, meu chapa? Claro. Cê tá ligado como é. Valeu sempre, hein? Guerreiro Já, qual é a boa? Todo respeito, meu mano. Cê já sabe, cê já manja. Fica firme. Dali, e aí, tudo certo? Opa, feliz em te ver também, parceiro. Já Tracy Harris. Qual é a novidade? Te vejo de volta aqui. Claro, é assim que se faz. Com certeza. Valeu geral que veio hoje, tá ligado? Calma, deixa eu explicar isso direito, sacou? Higher Learning, qual é a boa? Mose e Mike na área.
E aí, Cat Meow? Cat Meow chegou, isso mesmo. É, você sabe como é. E aí, Juni Newton, beleza, meu chapa? Sim, já, já. E como eu digo, mano, muita gente vai, sabe? Nem todos vão concordar comigo, tá ligado? É assim mesmo, mano, esses assuntos aqui, né? Não precisa concordar, tá me entendendo? Pode só, sei lá, levar na boa, sacou? É o jeito, sabe? Esse tema aí é assim que rola. Ou você dá uma olhada e vê o que tira disso. É assim que é, mano, tá ligado? Não vou forçar ninguém a crer no que eu creio sobre a Bíblia e essa parada de religião que vendem pra galera. Quem tá ligado vê, tá? Quando você tem essa visão do despertar, você consegue ver por si mesmo, tá ligado? Você não vai precisar que eu te diga que tem algo muito errado com as escrituras e a Bíblia que te dão e essa tal palavra de Deus, essa parada que eles te vendem, sacou? Não demora muito nesse despertar para você perceber por conta própria que tem algo errado. Tá me entendendo? Valeu, Cornbread, respeito sempre. E aí, Mark, beleza? Já te vi no rolê. É, mas tipo, tem uma parada que você vai acordar sozinho sobre essa coisa de Bíblia e religião, porque é difícil tirar isso depois de séculos, tá ligado? É, isso que eles estão martelando na sua cabeça desde que você nasceu, sempre a mesma coisa. É difícil escapar disso, acredite ou não. E aí, Dona Marie, tudo bem, minha amiga? Já sei, cara, não vai ser fácil mudar a cabeça das pessoas sobre o que estão vendendo. A gente já conhece o truque. Não dá pra ficar dormindo, tá ligado? É, uma hora você tem que acordar, mano. E aí, Henry, qual é? Claro, temos Bama ligado. É assim que a gente faz. Jesse Campbell na área. Beleza? Claro. Tomara que todo mundo curta isso, tá ligado? Luta injusta. Qual é a boa? Bob C, te vi aqui. Stacy Dash. E aí, minha amiga? Vi que você chegou. É assim que se faz. Valeu pelo carinho. Você sabe como é. É, sempre. É, sem dúvida. Acredita que meu filho Kwame tá na. Que você tá fazendo aqui, mano? Meu Deus. Esse cara aqui, velho. Por que que você quer com a revista? Nossa, esse maluco, mano. Isso é doido, cara. Cara, você sabe que nunca vejo seu canal. Mano, nunca assisto seu canal. O que você quer com o Meg? O que você quer com o Meg Channel, cara? Por que meu filho Kwame tá no meu chat, porra? Qual é o problema desses caras? Tá caçando inscritos? Vou perguntar pra todo mundo. Temos uns 230 no chat ao vivo agora. Alguém aqui quer ir com esse Sissi Kwame? Me diz aí, cara. Me fala, porque é por isso que estão aqui. Sacou? É por isso que eles estão aqui. Ele botou Shalawan, Shalawan. Jesus, vem comigo. Sai do meu canal, cara. Vai, sai logo do canal, mano. Se não deixar o Mag em paz, vai pirar. Isso não faz sentido nenhum. Por que você segue o canal? Não disse nada que você quer ouvir, mas ainda quer se inscrever no meu canal e me seguir. Uau, isso é uma loucura estranha, pessoal. Não estou mentindo. Vamos lá, cara. O que você quer com a família Mag aqui? O que você quer? Poxa, cara, tô perdido. JL, e aí, JL? Preciso de um diário. E aí, meu amigo? Ei, Eba, isso é bom. Cara, por que esses caras estão no meu chat? Isso é uma loucura, cara. Uau. Quanto tempo tenho pra te bloquear, Sissi Kwame? Tá falando sério? É brincadeira ou o quê? Claro que é. Filho da mãe. É isso.
Acho que estão fingindo esse canal, cara. Sabe de uma coisa? Acho que estão fingindo o canal. Tem muita gente perdendo tempo no YouTube, moleque. Tô te falando, cara. Isso é. Às vezes, te juro, essa parada é estranha pra mim. Então não é o Kwame de verdade. É alguém com canal falso, não tem conteúdo nenhum. É, vou bloquear logo, mano. Esse povo é. Tô te falando, mano. Beleza, mano. Voltando ao assunto, mano. Essa parada é louca, mano. Eles têm que começar a revista. Não conseguem evitar. E aí, Big Kush? Fala aí. E aí, Erens, meu parceiro, qual é? Porra, mano. Ele tá perseguindo a revista. Sai fora, mano. Às vezes, mano, às vezes é melhor ignorar esses FDP. E aí, Maradona, vi que você voltou. Como tá, meu parceiro? Fala, pulo em D, qual é? Isso mesmo. Helplessly Hip de volta. E aí, Fly Guy, qual é? Sabe que tô aqui. E aí, Taylor, beleza? Você sabe que estou aqui. Sim, o que está rolando, Taylor? Sim, sim, Peach Nut na área. Sim, D-Lime, qual é a boa? É assim que é. Bella Rose presente. Sim, tudo certo, tudo certo. Sim, estou surpreso. Sim, ainda temos mais de 200 pessoas aqui depois dessa queda. Sabe o que quero dizer? Sim, sim, claro, claro. Você sabe como é. Pitts, e aí? Pitts, estou te vendo aqui. Sim, com certeza. Patty Pitts, como vai? Estou te vendo. Sim, Latisha, também te vejo. Como vai? Como vai? Sim, sim, você sabe. Senhora Leslie, e aí, senhora Leslie? Sim, sim, eu sei, com certeza. Isso mesmo. Sim, bebe. E aí, bebe? Sim, aparecendo, é assim que se faz. Sim, e aí, senhor Chris? Qual é a boa? Sim, te vejo aqui. Sim, eu sei, cara. Tem alguém lá fora que, sabe, tipo, pode ser mais de um, mas fico pensando que eles formam uma aliança contra mim. Mas sabe, eu via essa mulher, não vou dizer o nome dela nem nada, mas ela fez aliança contra o Mag, sabe, me atacava na net e de repente ela tá aqui no canal, tipo, oi Mag, e eu beleza, saca? Na real não tô bravo, né? Gosto quando as pessoas acordam, sabe? Não tô bravo. Sabe? É, é, com certeza. Do que você tá falando, Cris? Cris, que papo é esse de quem bloqueia não volta? Já bloqueei ele, mas são canais falsos, cara. É isso aí. Já sei, Ed. Com certeza. Vai ser difícil manter esses caras fora do canal. E aí, Caba, como tá? Vocês já sabem. Tamo aqui. É domingo, vamos agitar o galinheiro. Já sabemos. Tá na hora. E aí, Mary Angels, beleza? Ele tava aqui. Ele tava aqui. Fall Momentum. Ele tava aqui. Ah, bloqueei ele, mas isso. O canal não tem conteúdo, sei lá. É meio estranho, sabe? É. E daí eles criam esses canais porque sabem que temos treta e aí aparecem. Mosley Mike. É. E aí, Flores do Futuro, beleza? Lisa Riley, gente boa. Claro, você sabe como é. Ei, só a verdade, nada mais, tá ligado? Guillops. Tá ligado? Eu tava tipo, vai dar merda se não rolar.
tá ligado? E aí, Perla B? Só ignora, não esquenta. Slim Thug na área. Qual é? Claro. Quem mais tá aí? Free Your Mind TV. Com certeza, com certeza. Valeu, mano. Chris Johnson, respeito. Claro. Sempre vamos bloqueá-los. Fall, Momentum, Lala 42 na área. Sabe como é, né? É isso que o Maradona precisa fazer, vir perder uns quilinhos aqui na Real, mano. Pois é, a gente malha. Damos um treino que ele nunca vai esquecer. Beleza. Tá ligado, né? Isso é loucura, mano. Não é à toa que eles aparecem no chat. Né? Como eu disse, não precisa ser ele, mas alguém tá zoando. É isso que vamos fazer. Temos que evitar eles. Ganhar tração na surdina. Isso, Anitta Délia, beleza. Farm Johanna with Love. Beleza. Como eu tava dizendo. E aí, Jude, beleza? Outlaw, qual é a boa? Você sabe como é. Respeito total pra Alemanha sempre. Valeu. Beleza, beleza. E aí, Grant? Te vi por aqui. Ei, ele precisa. Ei, bora zoar ele com mais vídeos de gordo, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar ele nessa live quando der. Vamos detonar esse Kwame todo. Quero achar um vídeo pra gente meter o pau nele. Isso, Jesse Campbell. Lawrence na área. Beleza? E aí, Leroy Young, tudo bem? Novato na área. É. Isso, manda ver. Beleza, Leroy. Valeu. Sempre, mano. É assim que é. Se travar, Dana Marie, fecha e abre de novo. Tomara que dê certo. E aí, Lisa, tudo bem? Claro, claro. E aí, como tá a vida? Tamo na área. Tentando esclarecer as paradas, tá ligado? Sinto que preciso fazer isso, saca? Muita confusão pro povo. Galera já tá perdida e inventam mais merda. Fala, Lana. Beleza? Lana Williams na área. Temos que explicar melhor pra galera, tá ligado? Entende? Claro, Deline. Aham. Beleza. A gente pode fazer isso. Tá certo, tá certo. Vamos nessa. Gostou disso, Sandra M? É assim que se lida com os bobos, cara. Ria deles. Beleza. E aí, Chas, como vai? Te vejo por aqui. Sempre com respeito. Sim, sim, sim. Claro, claro, Kellyanne. É assim que eles fazem, cara. Ficam zanzando no canal à toa. Eles precisam saber que você me apoia aqui. Nem tente isso, certo? E aí, Down to Earth? Isso. Beleza, beleza. Sim. E aí, galera, como vão? Ei, você pode se virar sozinho, saca? Pode chamar de Yahweh ou em hebraico, tanto faz. Tá tudo bem. Pode chamar o Pai como quiser, desde que seja o Todo-Poderoso. Não são dois, tá? Não mesmo. Sabendo que é ele, chame do que quiser.
Quando você reconhece que é o Pai, o Criador, o único, tá tudo certo. Não tem dois, é o Altíssimo, entendeu? É o único. Então, é tranquilo. Tá de boa pra mim, tá ligado? E como eu digo, mano, nessa conversa aqui não precisa concordar comigo. É o que é, tá ligado? Vou só te falar como eu vejo e é isso aí. É, porque a galera da igreja nunca vai levantar e falar: Ei, pastor, tá falando merda. Quem você pensa que é? Que papo é esse? Quer repetir? Nunca vão fazer isso. Eles vão lá e concordam, então, tá ligado? Tudo bem se você discordar dessa parte da minha fala, é o que é. É, me fala direito do que discorda e a gente conversa, tá ligado? Me diz onde acha que errei ou saí da linha e a gente discute. Talvez a gente converse e chegue a um acordo, tá ligado? É assim que é. Claro, guerreiro, temos que trollar os trolls, fiquem fora do canal. É assim que é. É, bem. Isso é só. Sabendo disso, pode chamá-lo de Yahweh ou do que quiser. Quando reconhece que é o Pai, o Criador, ok? O único, não há dois. É o Altíssimo, entende? É só um. Então é tranquilo. Tá de boa pra mim, saca? E como eu digo, cara, nessa conversa, não precisa concordar comigo. Você só é o que é, tá ligado? Vou te falar como vejo, né, e é isso aí. É, a maioria na igreja nunca vai dizer, pastor, tá falando merda. Quem você pensa que tá dizendo? Quer repetir? Nunca vão fazer isso. Eles concordam com ele, então, né? Tudo bem se discordar dessa parte da minha fala. É assim mesmo. É, e me confronte de boa. Me diga de qual parte discorda e podemos discutir. Entende o que quero dizer? Diga onde acha que errei ou me perdi e podemos debater e chegar a um acordo, sabe? É assim mesmo. Sim, claro, Warrior Jar, vamos trollar os trolls. Fique no canal. É assim mesmo. Sim, bem, ainda estamos nisso, Chris. Ainda buscamos um site que atenda nossas necessidades para fazer lives, postar vídeos e tal. Não há muitos sites assim que permitam fazer tudo isso, sabe? Alguns permitem lives, mas são caros. Postar vídeos e fazer lives é complicado. Mas sim, podemos achar um canal, dá para achar um site para postar vídeos, sabe? Não vai bombar, mas quando fizer, tamo lá, sacou? É assim mesmo. Claro, claro. Então, dá pra gente entrar nessa. Então, se você sentir quando batiza, como falei, é um renascimento, tá? Nascer de novo. Eles adoram falar isso. Sim, é uma operação psicológica, entende? Renasce nas mãos do diabo, o dono deste mundo. São eles que controlam tudo. É tudo ilusão, não precisa ser gênio para ver. Tá na cara, no dia a dia. Vê o que normalizam e diz se é Deus no comando. Não, é o diabo que manda na terra, entendeu? E sim, porque Deus diz: é isso que vai rolar. Vai lá, vive nessa terra. É isso que a gente tem que fazer.
temos que viver nessa terra com esses líderes satânicos e ainda sair limpos. Essa é a sua missão, tá ligado? É isso que você precisa fazer. Sair limpo dessa terra satânica. Fique longe do que eles adoram, o falso Deus, o luxo e dinheiro que empurram pra gente. Claro, é pro ser humano ir pro lado do capeta. É isso aí. Eles nunca podem voltar pro céu. É assim que é. Esses demônios, os caídos que te prendem no pecado, nunca voltarão para o céu. Eles não têm alma. A alma deles não tem salvação. Tá me entendendo? Para eles não tem volta nem segunda chance. Estão garantindo que todo ser humano na terra seja corrompido para o lado deles para ser rejeitado do céu, sacou? É assim mesmo. Estão 100% nisso. É nisso que estão trabalhando na sua cabeça. Por isso que vendem a Bíblia. Acha que vendem para você ir para o céu e deixá-los aqui? Não. Vendem aquele livro falso, cheio de mentira, só divisão na religião, e você cai no papo satânico. Você não vai a lugar nenhum, vai morrer aqui na terra, no pecado. É assim que é, beleza? Por isso tem um cara como eu aqui tentando te mostrar as coisas. Pode ser pouco, mas quando mostro é para você não cair nessa. Fique longe do satanismo, é difícil, pois você vive num mundo satânico, mas é isso. É difícil evitar as paradas satânicas, mas tem que evitar. De algum jeito. Como quiser entender, de qualquer forma tem que fazer. Vocês têm que fazer isso, galera. É assim que as coisas são, passo a passo. Sim, mas tem que fazer. Entretenimento e tudo mais é tudo coisa satânica. É assim que eles fazem, tá? Tudo que você vê eles fazendo, casamento e tal, batismo, é satânico. Sim, é 100% satânico. Por isso dizem que João Batista batizou Jesus, mesmo ele sendo puro. Que besteira. É tudo falso, 100% fake, e vou continuar falando. E aí, Nashid, como vai, meu amigo? Te vejo aqui. O povo vai saber quando eu estiver por perto, tá ligado? É fácil cair no pecado deste mundo. Sim, porque foi feito assim. É assim que era para ser. A gente segue roteiros, né? Aí acaba no mesmo lugar e eles dão um script todo dia para a gente seguir as tais leis da terra. Se a Bíblia não foi escrita por Deus, é isso que o povo não entende. Mesmo se fosse, eles mexeram nela. A Bíblia que te dão aquele livro com páginas finas para empilhar, entenda que é igual um cara te dar um carro para dirigir, tá? Uma casa para morar, igual te dão aquele livro maldito para você viver nele. Sem dúvida, é assim que é. E a gente não, a gente não vê, a gente não tá peneirando metade da verdade aqui, saca? É o que é. Por isso que eu falo, quando eu digo essa verdade, podia ficar com um seguidor ou nenhum. É o que é, tá ligado? Nunca vão me calar. Não sou assim, tá ligado? Não vou ser calado. Vou ser direto, falar na lata. E se você curtir, beleza, né? Se quiser saber mais sobre o que tô falando, tranquilo, pode falar. Mag, bora fazer um vídeo disso, ou vamos nessa, e já sabe, eu topo. É assim mesmo. No fim das contas, cara, a verdade tá aí. Um dia você tem que encarar. Dá pra fugir e se esconder. Mas um dia você tem que olhar a verdade de frente, tá ligado? Sem meias palavras. Tipo, manda ver, tá me entendendo? É assim que é, mano. Então valeu a todos que aparecem, tá ligado? Valeu, muito respeito. Marcia, tô te vendo aí. Muito respeito sempre. Já é. Mona, já é. Já te vi. Sim, com certeza. Claro, claro que sim.
Que é isso? Camming Water. E aí, beleza? Camming Waters. E aí, meu parceiro? Novo no chat, claro, né? Sim, claro que li o comentário meu. É sobre as pessoas que vão, sabe? Já, já. É Mimi Smith, minha amiga. E aí, beleza? Claro, tô na garupa da bike, sabe? Tamo na estrada já. Com certeza. E aí, Maxwell Smart, beleza? É assim mesmo, não dá pra fugir de mim. Um dia você tem que encarar a real. Se esquivando e se escondendo. É assim mesmo. É destruição por design. Qual é a boa? Te vejo por lá, já sabe. Você sabe como é. Robinson, e aí, beleza? Tô chegando, tô chegando. Ó, se for troll, vão te pegar, tá ligado? Você não é troll se não for, meu, tá ligado? Fica à vontade, tá ligado? Geral aqui é de boa, só troll vê o lado ruim, tá ligado? Então tá suave. É assim mesmo. Slim Tug, Futurehead, e aí, beleza? Fala aí, mano, qual é? Não te vi antes. Viu o show todo? Viu tudo? Pois é, não te vi antes. Respeito sempre, tá ligado? Tô pronto, chefe. Chefe na área, respeito. Tô quase saindo, tá ligado? Ah, beleza, beleza. Beleza, Waters. Foi mal, foi mal. E aí, que manda? Mudou de nome? Não tô sabendo. Eita, foi mal. Muito respeito. Tranquilo. Valeu sempre. Meu tablet pifou. Vou pro chat no outro aparelho. Pera aí. Foi mal isso. Nem vi a bateria acabando. Vou me despedir já já. Volto pro chat rapidinho. Só um segundo. Vou dar tchau pra galera. Beleza. Acho que tamo aí. Ok. É isso aí, Big Kush, mano. Tá ligado? Se cuida aí, parceiro. Isso. Beleza, Lily Grass, claro. Tô te vendo, minha amiga. Lily Grass. Opa, chegou atrasada, mas tá na área. Escorpião. E aí, Fred, qual é a boa? É assim mesmo, é assim que é. Ei, temos que fazer o nosso, né, mano? Foi mal, parceiro. Seu nome tá meio estranho, saca? Climbing Waters. Você parece novo por aqui, mas foi mal mesmo. Beleza, né? Agora eu vou te reconhecer sempre. Pode crer. Muito respeito, tá ligado? Valeu, Sanja. Sempre agradeço sua presença, mano. Sem dúvida. Fala, McCain. Ei, tô sentindo o carinho. Valeu. Beleza, então. Muito respeito, Mandés. Tamo junto. Climbing Water, amanhã tamo on, certeza. Às 4 da tarde, horário do leste. Vamos conferir, mano. Estaremos lá. Claro, Bob, Bansiba Bob. E aí? Sim, Kelly, muito respeito. Você me mandou pizza, Sanja? Do que tá falando? Ei, ainda tô esperando, cara. Beleza, beleza. Você é engraçado. Mas se chegar, eu pego. Tudo bem. Sem problema, cara. Você sabe como é. Muito respeito a todos, cara. Tô saindo daqui. Vejo vocês amanhã, certeza. Beleza, muito respeito, Iggy. Você sabe como é.
Sim, claro, claro, Chris Johnson. É, Twill Williams, tô te vendo. Vamos nessa, galera. Falo com vocês depois, destemidos. E aí, tribo destemida, meu parceiro. E aí? Sei, sei, mas é por isso que estamos na missão. Não vamos afrouxar. É, não vamos desistir disso. Vamos continuar. Fã de verdade. E aí, meu amigo? Claro, Ed Retro. Sim, sim, claro, claro. Oi, querida. A live já acabou, sabe? Você chegou agora. É, só precisa alcançar, meu amigo. É só isso mesmo. É, vai ter que se atualizar. Bem, você sabe, estamos saindo. Cornbread, meu parceiro, respeito. Lala 42. Beleza, beleza. Lisa Riley, Hopeless, June Newton, minha amiga. Claro, Totti, meu camarada. Beleza. Big Kush, galera. É, tudo certo. Fanjona com amor. Beleza, você sabe como é. Cape Cod, meu chapa. Beleza. Yaya. Magic Paul. Beleza. É, voltamos amanhã. Fate Sanders, claro. Beleza. Sabe, voltaremos. Sem dúvida. Pra você também, bom dia. Claro, Anita Daly, todo respeito. Beleza, você sabe como é. Claro, claro. Valeu, Stacy Dash. Beleza, Climbing Water, meu chapa, respeito. Beleza, beleza. Guerreiro Jack. É, Bob. Fred. Claro, Sanja M, minha amiga, sempre respeito. Cass. Beleza, LeBron. E aí, LeBron? Tá de boa? É, mano, eu sei, meu chapa. Beleza. Mona na área. É, é, Marcha. E aí, Marcha? Bom te ver aqui. Você sabe como é. Amor de leoa, respeito. Isso te deixa mais legal, né? Beleza, beleza. Tô tentando lembrar se me falou. É, não vejo a Macy hoje, então é você, né? Certo. É isso aí. Lawrence já. Sim, senhora Flowers. McCain, te vi aqui. Boa noite, amigo. Lisa, Lisa, claro, sabe como é. De nada. Maxwell Smart já. É. Outlaw na área. Jerry Very, e aí? Claro, claro. Respeito, Butney. Sempre. Tá ficando tarde aí, né? Já, já. Claro. Claro, LeBron. Salve pra galera aqui. CKS Power, meu mano Ed C. Já, já. E aí, Mike? Te vi aqui. Até amanhã, Jennifer Sweet. Bonito nome esse. Beleza, senhor Chris. Fala, Cat V, beleza? Tudo bem? Tá me cercando? É, não te vi, meu chapa. Beleza? Beleza? É assim mesmo. É assim que é. Sim, dona Rita Kim, claro. Faz teu corre, tu já sabe. Tua live vai ser aqui. Valeu sempre. Fala, é Jax83, meu parceiro. Claro, claro. Valeu você também. É isso, Arcoct, meu mano. Beleza, beleza. E aí, Jamar, como tá, Jamalov? É, o cara vazou. E aí, fã, como tá? Respeito e jogo limpo. Valeu, Cat V, já é, já é. Boa noite, Plunger, já é. Plunger na área. É. Peach Nut, já é, já é. Dona Flowers, abençoada. É. Ei, se cuida, hein? Flores do futuro, já é. Fearless Tribe, tô ligado. É, galera, respeito, tá ligado? Valeu por virem. Já é, já é. Já é. Tranquilo, LeBron, tá ligado?
Tu já me conhece, já é. Já é. Fique focado, beleza. Valeu, muito respeito a todos. Amanhã a gente se vê, certeza. Isso mesmo. E aí, como tá a vida? Vi que chegou há pouco, né? Beleza, é de ser, já é. Boa noite, galera. Futuro, sempre respeito, mano. Sempre, sempre. Sim, já é. Butini, claro, valeu. James, Bela, valeu por virem. Galera que veio, valeu. Amanhã tô de volta. Nem esquenta. Beleza. Falou, Cat V. Maxwell Smart, valeu mesmo. Já é, já é. Vocês são minha galera. Até amanhã. Luiz, te vi aqui. Já é. John Newton, valeu. Beleza. Galera, muito respeito. Agradeço a todos, viu? Tenham um bom dia. Tô saindo.